Que a graça do bom Deus alcance as nossas vidas. Como é bom poder falar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. E hoje eu queria trazer um tema bastante atual, bastante complexo também para as nossas vidas. E o tema é: quando a consciência impede nossa felicidade. Quando a consciência impede nossa felicidade. Veja bem, nós temos diversos medos, conhecido como fobias. Você certamente tem alguns medos, alguns têm medo de coisas grandiosas ou perigosas, os esportes radicais, por exemplo. Outros têm medo de coisas pequenas, insignificantes, como uma barata, por exemplo. Mas todos nós temos medos, maiores, menores, importante ou sem importância, são medos e cada um tem o seu. E este medo apavora o coração de forma diferente. A Bíblia mostra um personagem que teve um medo bastante interessante. Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 66, diz assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro era um dos discípulos de Cristo, uma espécie de liderança natural. Pedro, por causa desta liderança que era natural, morava no seu coração. Ele também era, de certa forma, arrogante. Pedro falava sem pensar. Pedro tinha ações que realmente eram, no mínimo, discutíveis. Quando, por exemplo, ele corta a orelha de um soldado, Pedro falava sem pensar. E por causa disso, quando no texto ele é inquirido se ele fazia parte do grupo dos discípulos de Cristo, ele nega 3 vezes. E ele então escuta o galo cantar. Certamente Pedro desenvolveu um medo de galo. Certamente Pedro desenvolveu uma fobia por causa do galo. Veja bem, queridos irmãos, às vezes a nossa consciência impede a nossa felicidade. O texto diz que Pedro, depois de negar a Cristo, depois que o galo cantou, ele saiu, chorou amargamente. E se você ler um pouco mais a palavra de Deus, você vai descobrir que passou pelo seu coração a vontade até mesmo de abandonar o ministério. É verdade que Cristo o encontra, aquece o seu coração e ele retorna à obra, retorna ao ministério. Mas por um tempo ele ficou totalmente mergulhado nas suas crises, nas suas tristezas, por causa da sua consciência, por causa de ter ele negado a Cristo Jesus. Por que Pedro então nega a Cristo Jesus e sua consciência começa a acusá-lo? Pedro nega a Cristo Jesus, em primeiro lugar, porque ele estava andando em lugares errados. Ele não deveria estar onde ele estava. Ele não deveria frequentar aqueles lugares. Não era o momento. Talvez fosse um momento de oração, talvez fosse um momento de buscar a presença de Deus, mas ele não. Ele resolve estar no meio dos inimigos. Andou por lugares errados. Mas não apenas isso. Pedro também
estava com o seu coração endurecido. Veja bem, o texto diz que não foi uma vez que ele negou, nem duas, foram 3 vezes que ele negou. O coração dele estava endurecido. E o texto no verso 70 diz: mas ele outra vez o negou 3 vezes. Você já deve ter escutado o termo sofista, o sofismo. Guardados aí as diferenças, é mais ou menos a mesma coisa. Quando nós contamos uma mentira, a primeira vez, essa mentira sangra. Depois começamos a repetir essa mentira e de repente começamos a acreditar nessa mentira como se fosse verdade. Uma ideia sofista, uma mentira dita muitas vezes parece que se torna verdade, ou ela tem argumentos verdadeiros, pelo menos do nosso ponto de vista, mas ainda assim continua sendo uma mentira, um erro, um equívoco. Mas o nosso coração, que na primeira vez sangrou, depois começa a se tornar pedra. Pedro, portanto, estava com a sua consciência acusando porque o seu coração estava duro como uma pedra. Mas o texto ainda nos ensina uma terceira verdade. Pedro estava falando totalmente sem sabedoria. O versículo 71 diz: ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Praguejar e a jurar. Ele ficou nervoso, ele ficou desesperado, ele ficou com medo e começou a praguejar, começou a falar demais. Nas nossas vidas é assim também. Por vezes, nós não paramos para escutar, para ouvir e começamos a falar demais. É hora de parar um pouquinho, é hora de começar a ouvir, é hora de meditar, é hora de ler a palavra de Deus. E assim, a nossa consciência não vai nos impedir de sermos felizes. Pedro desenvolveu um medo de galo. O medo de galo, essa fobia, ela chama-se alectorofóbico, medo de galo. Assim se transformou Pedro em um homem que desenvolveu o pavor por galo. Por quê? Porque a sua consciência o acusou e roubou dele a felicidade. Que Deus nos abençoe.